Os jovens têm sonhos, vontade de trabalhar, mas a realidade muitas vezes segue na contramão dessa esperança. Os números mostram a escassez de possibilidades e salários menores para os que conseguem vagas. Muitas empresas exigem experiência, mas não dão espaço para esse aprendizado. A necessidade de políticas públicas que incentivem a entrada desses trabalhadores no mercado está em discussão no Parlamento Jovem deste ano. O programa do Legislativo Mineiro, voltado para a cidadania, escolhe um assunto e, a partir do debate, sugere propostas que podem até virar projetos de lei ou ações do Executivo. São alunos das escolas mineiras contribuindo com soluções. E hoje, eles estão com a palavra. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Millennials e Geração Z. Atenção! O programa de hoje fala com vocês que nasceram entre 1994 e 2008. Vocês são considerados jovens pelas leis do nosso país. Dá pra gente ver que tem uma diferença bem grande de idades nesse grupo, de 15 a 29 anos. Dificilmente quem tem 15, 16 anos vai achar que o tio de 29 anos é jovem. Mas é. E dentro dessa grande escala de idades, eu vou mostrar problemas comuns e questões diferentes sobre o mercado de trabalho para essa população, mas que no fim das contas afetam todos vocês. A gente vai ter que esperar o resultado do censo de 2022 para saber quantos brasileiros são jovens agora. Então eu tenho que usar os últimos dados divulgados em 2022 pelo IBGE. Eles mostram que 47 milhões de brasileiros estão nessa faixa de idade. São 23% da população. Infelizmente, grande parte dessas pessoas caminha sem ter a certeza de um futuro bom. O Brasil é o segundo país do mundo com maior índice de jovens longe dos estudos e desempregados. O primeiro é a África do Sul, de acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se não está bom para 7,9% de trabalhadores que procuravam um emprego no fim do ano passado, para os jovens está pior. A desocupação das pessoas com idades entre 18 e 24 anos ultrapassou os 19%. No primeiro ano da pandemia, esse indicador chegou a 28,6%. E aqui é importante ressaltar que nessa estatística só entra quem procura uma ocupação. Um universitário que se dedica apenas ao estudo não é considerado desempregado. Ele está fora da força de trabalho, assim como os desalentados, aqueles que desistiram de procurar por falta de oferta de emprego. Na matemática, 2 mais 2 são 4, mas nas estatísticas não é tão simples assim. Quando se analisa a taxa do desemprego, como essa que mostrei agora, não dá para focar apenas nos números. Há muito mais por trás do percentual de desocupação dos jovens. Quem explica para a gente é o José Eustáquio Neves, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e vice-presidente da Asprom, que é a Associação Profissionalizante do Menor. Tem que ser vista também no sentido de observar quem é que está compondo essa cifra de desemprego, né? Porque essa taxa, por exemplo, ela é distribuída de forma também não homogênea entre esses perfis de juventude. Então, por exemplo, né, um estudo que eu estava fazendo referência, que é um estudo que foi publicado pelo DIEESE, mostrava que os jovens, né, as jovens, né, de 15 a 24 anos, que foram muito afetadas em função da pandemia, elas têm hoje uma relação com a questão do desemprego maior do que os homens, por exemplo, porque ficaram restritas ao trabalho, né, doméstico, ao trabalho de cuidado de pessoas que dependiam dessas jovens, né, no seio da família, e isso afetou muito essa presença dessas jovens no mercado de trabalho. Então, há aí uma situação que particulariza também essa cifra de acordo com a posição, né, de renda das famílias, de escolaridade, de gêneros e também da questão racial. É um número, um percentual alto, né, porque isso diz respeito a um contingente de pessoas, né, que está aí na casa dos milhões, né,
E a gente sabe que a pressão desse grupo juvenil em busca de ocupação, em busca de trabalho, ela reflete em outros setores, como, por exemplo, na educação. Falando sobre ensino, no início do mês de abril, uma portaria publicada pelo Ministério da Educação suspendeu por 60 dias a aplicação do cronograma do novo ensino médio em todo o país. Esse calendário começou no ano passado e deveria terminar em 2024, alterando também o Enem. O ministro Camilo Santana alegou que não houve ampla discussão sobre a reforma do ensino médio. Ela foi feita por medida provisória em 2017 no governo Michel Temer e depois virou lei. O que mudou no novo ensino médio? Aumentou o tempo em que os alunos ficam na escola, de 2.400 para 3.000 horas nos 3 anos. 60% dessa carga horária seria para os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Os 40% restantes são para a chamada parte flexível. Aí o aluno pode escolher um dos itinerários formativos, levando em conta a afinidade, por exemplo. São 5 opções: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica ou profissional. As escolas são obrigadas a fornecer pelo menos um desses itinerários. Para o governo Temer, esse novo formato diminuiria a evasão escolar e incentivaria os alunos ao estudo de temas com os quais eles têm afinidades. Outro ponto é a formação de mão de obra com os cursos técnicos ou profissionalizantes, o que facilitaria a inclusão no mercado de trabalho. Mas a queda da evasão não foi o que se viu na prática no primeiro ano do novo ensino médio em Minas Gerais. A Comissão de Educação da Assembleia recebeu no fim do ano passado diversas reclamações de professores e alunos sobre o novo modelo. Esse colegiado fez várias visitas a escolas e uma audiência pública sobre o assunto. Na Escola Vinícius de Moraes, em Betim, no início de novembro, alunos e professores pediram o retorno do ensino médio regular durante o dia e investimentos urgentes na melhoria da infraestrutura predial. Todos criticaram principalmente a adoção forçada, sem consulta prévia ou qualquer tipo de adequação da modalidade de tempo integral. A evasão já era grande. Numa outra escola em Contagem, no fim de novembro, o índice de alunos deixando de estudar já era de cerca de 20%. Com a carga horária maior, muitos estudantes abandonam as salas de aula porque precisam de tempo para trabalhar e ajudar em casa. Muitos que ainda não abandonaram contaram à comissão a intenção de fazê-lo neste ano. Na audiência pública, professores e outros servidores de escolas e universidades, além de alunos, pais, sindicalistas e parlamentares, consideraram que o ensino médio em tempo integral precisa ser reformulado e, para alguns, até mesmo extinto. Na época, o DIEESE mostrou aqui na Assembleia o aumento do número de pessoas de 15 a 17 anos fora da escola. Se em 2014 o percentual desses jovens era de 6%, em 2021 atingiu 18%. A entrada precoce no mercado de trabalho é um dos fatores que determinam a vulnerabilidade juvenil. Não é só a pobreza que coloca os jovens nessa situação. A falta de acesso à escola, à saúde e ao trabalho decente, por exemplo, é um risco que vai afetar toda a vida dessas pessoas. Em 2019, o mercado de trabalho dos jovens de 15 a 24 anos, moradores de 5 comunidades de Belo Horizonte, foi tema de um estudo das pesquisadoras da Fundação João Pinheiro, Nícia de Souza e Juliana Riani. Elas investigaram as características desse mercado, as diferenças de oportunidades para mulheres e homens, o racismo estrutural, as atividades, o rendimento, a relação entre educação e empregabilidade. O estudo descreveu o ciclo que expõe os jovens a riscos econômicos, sociais ou culturais. E aqui eu coloco aspas no trecho escrito pelas pesquisadoras. O baixo nível de escolaridade dos jovens dessas regiões é um dos fatores que prejudica a inserção em melhores ocupações e, consequentemente, a obtenção de maiores rendimentos do trabalho. Por sua vez, a necessidade de trabalho para aumentar a renda familiar é um dos motivos que leva o jovem a evadir da educação formal.
O programa Pensando em Minas, organizado pela Escola do Legislativo da Assembleia, em parceria com a nossa TV, fez uma série sobre o jovem e mercado de trabalho, que é o tema do Parlamento Jovem de Minas. Uma das convidadas, a Ludmila Andrade, formada em gestão mercadológica, integra o programa Favela e tem uma empresa de culinária sustentável. Entre outros assuntos, ela falou sobre a realidade da juventude na periferia e o que é possível fazer para mudar a história de vida destas pessoas. Dentro dessa história real é quem eu sou hoje, que eu sou uma mulher negra, LGBT, filha de mãe solo, criada dentro de uma periferia, onde as expectativas para esse público é nenhuma. Ou você aparece na mídia por estar dentro da violência, do tráfico, só em coisas negativas. E para nós jovens, dentro dessa vivência, o que a gente precisa colocar para o mundo são pegadas positivas. Em quais sentidos? Não quer dizer que você veio de uma periferia, que você é vulnerável, que você não pode ser ninguém. Mas é uma consciência do que você quer ser para o mundo e como você vai impactar. Nessa fala, eu gostaria de deixar claro o seguinte: o jovem da periferia, ele não tem esses sonhos alimentados. Por essas expectativas e tudo que ele vive dentro da violência, que é a única coisa que se sabe projetar para a periferia, a expectativa para ele é baixa, o psicológico é nenhum e ele se sente esquecido. É um mundo como se ele ali não fosse lembrado, não existisse para ninguém. É como se ele estivesse ali dentro de uma caixa branca e que ele não tivesse serventia para a sociedade, a não ser para a estatística. Dentro disso, nós precisamos de políticas públicas que fortaleçam também a cabeça do jovem e o psicológico. Porque, inclusive, no mundo de hoje, o jovem ele é fraco e pobre, não de local, não de riqueza, mas de psicológico. Esse psicológico ele precisa ser empoderado para ele se sentir capaz, que ele pode ser um médico, que ele pode ser um cientista, que ele pode ser uma aeromoça, que ele pode ser quem ele quiser, através da educação. Porque o papel da educação ele é fundamental para qualquer base, para qualquer área, para qualquer curso. Não existe uma profissão sem professor. Então, a valorização do professor, ela também precisa desse fortalecimento a partir da família, né? Porque é um ciclo onde primeiro é a família, depois a escola, a formação do cidadão para o mercado de trabalho. A falta de experiência é o principal motivo que os jovens desempregados apontaram numa pesquisa feita pelo ESPRO, entidade que atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Eles foram questionados sobre os motivos de estarem desocupados. Muitos não conseguiram se realocar depois da perda do emprego durante a pandemia. Falta de qualificação, horário conflitante com o estudo e vagas longe de casa foram outros fatores citados. Mais uma vez, vamos sair das estatísticas e números. As equipes da TV Assembleia conversaram com diversas pessoas que estão participando do Parlamento Jovem de Minas. O programa de formação de cidadania está na 19ª edição. E como eu já disse, em 2023, cerca de 4.000 estudantes do ensino médio de várias regiões do estado vão discutir o jovem e o mercado de trabalho. Ao longo do ano, eles vão estudar o tema e elaborar propostas que serão analisadas pela Comissão de Participação Popular. Durante toda a história desse programa, vários requerimentos e até projeto de lei surgiram das discussões dos estudantes. Nós perguntamos quais as dificuldades que os jovens enfrentam para entrar no mercado de trabalho. Vamos ver o que eles falaram. Quando a gente que é jovem chega para procurar um emprego, o que você tem? Você não tem nada para apresentar para uma empresa, em acrescentar para uma empresa. Falta uma oportunidade, a gente precisa de mais abertura, ser bem recebido, as pessoas entenderem que os jovens trazem novidades, coisas novas, né? A gente tinha que ser mais abraçado para essa comunidade, né, do emprego. Eu penso em várias coisas, tipo em fazer cursos, pensar mais no trabalho, como vai ser minha vida daqui para frente e fazer uma faculdade. Que atualmente o mercado de trabalho se tornou muito mais competitivo, a gente teve uns avanços tecnológicos muito grandes e hoje em dia os melhores cargos são sempre foram os mais concorridos, só que atualmente a demanda por eles é gigantesca e que ele se torna muito desigual. Existem muitas pessoas que não têm tantas oportunidades de chegar a esses cargos.
Além de fiscalizar e pressionar o governo de Minas por ações que dinamizem o mercado de trabalho, o parlamento, ao longo dos anos, aprovou diversas leis que beneficiam a preparação do jovem para o futuro profissional. Uma delas é a Lei de Estágio para Estudantes nos órgãos públicos. Em julho, faz 20 anos que Minas passou a contar com o Programa do Primeiro Emprego. O Estado tem também a Política Estadual de Juventude, que prevê ações para incentivar a inserção e a valorização dos jovens no mercado de trabalho. É diretriz do Plano Estadual de Educação a formação dos alunos para o trabalho e para a cidadania. Há 6 anos foi criado o Conselho Estadual da Juventude, um órgão dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social que deve formular e propor as políticas públicas para jovens entre 15 e 29 anos. Um avanço, já que esse conselho conta com a presença de representantes da sociedade civil. Há 2 anos, os parlamentares melhoraram a Lei de Estágio e a Lei do Primeiro Emprego, com o objetivo de ampliar as oportunidades. Na Lei de Estágio, foi incluída a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Nas 2 leis, foi criada a possibilidade de as escolas enviarem lista de interessados para os órgãos públicos. Ano passado, saiu daqui da Assembleia uma lei com diretrizes para que os estudantes mineiros das escolas públicas estaduais passem a ter contato com a cultura científica. A ideia é ampliar o desenvolvimento de habilidades nessa área, com o aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa. Também no ano passado, para fazer valer uma lei federal, os deputados aprovaram uma norma com ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino, realizadas por profissionais dessas áreas. Para este ano, o Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, que é a programação do Estado para um período de 4 anos, tem um conjunto de ações para facilitar a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, como a qualificação profissional. Você consegue ter acesso a todas essas normas no portal da Assembleia de Minas na internet, www.almg.gov.br. E mesmo com esse tanto de normas para enfrentar as dificuldades do jovem mineiro de se inserir e de ficar no mercado de trabalho, a Assembleia sempre atua para que o governo de Minas não fique parado e busque formas de resolver esse problema. No ano passado, no Fiscaliza Mais, uma iniciativa para monitorar de forma intensiva ações do governo, a Comissão do Trabalho focou no combate ao desemprego. Os deputados descobriram que são mais de 17 milhões e meio de mineiros com idade para trabalhar, ou seja, com 14 anos ou mais. Desse total, mais de 11 milhões estariam trabalhando ou em busca de um emprego. E 6 milhões nem trabalham nem procuram. Entre os que estão atrás de uma vaga, a taxa de desocupação era de 7% no segundo trimestre do ano passado. Outros dados que chamaram a atenção: quase 40% estão na informalidade, a queda do salário médio e a conclusão de que mais de 2 milhões de mineiros precisam ser alvo de estratégias e políticas de trabalho, emprego e renda. Os parlamentares fizeram cobranças sobre as ações de qualificação e educação profissional. O governo afirmou que no ano passado haveria oferta em todas as regiões do estado de cursos de formação inicial e continuada com mais de 3 mil vagas. Já para os cursos técnicos, mais de 30 mil vagas estavam previstas dentro do programa Trilhas do Futuro da Secretaria de Educação. Essas ações de qualificação profissional têm se mostrado a principal estratégia na área, mas os deputados ainda estão preocupados com a queda da renda e com a necessidade de articulação entre o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Ou seja, não basta existir a vaga, é necessário que seja uma vaga de boa qualidade. Bom, essa edição termina aqui, eu agradeço a sua companhia e faço um convite. Acompanhe a gente no portal da Assembleia e interaja no Twitter da TV Assembleia. Tchau e até a próxima.